Seja um amigo apoiador do Ministério. Você estará contribuindo com diversas ações. Com a ação social Fé e Ação, manutenção da TV Avivando Nações, missões evangelísticas. Para ser um amigo ofertante, apoiador do Ministério, entre em contato conosco pelo DDD 849-98340202. Acesse também o site avivandonações.com.br. Compartilhe nosso aplicativo TV Avivando Nações e ajude a divulgar a Palavra de Deus. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. Paz do Senhor Jesus, amados, a mais uma manhã com voz profética para vocês. Lembrando que hoje é sexta-feira e nós temos hoje o nosso momento Mulher de Fé. E eu convidei a nossa irmã Francisca Muniz, que nós conhecemos já há longa data, há mais de 10 anos na nossa história. Temos visto a sua vida, os milagres que Deus tem operado na sua história. E hoje nós vamos falar algo muito importante. Muitas irmãs e irmãos têm enviado para nós aqui pedidos de orações para que eles possam entrar numa faculdade ou concluir a faculdade. E ali me veio ao coração convidar a Francisca, que tem um testemunho lindo de como Deus operou ali na vida dela, dentro desse departamento da sua história, além de tantos outros milagres que Deus operou. E depois nós vamos estar aí também trazendo mais testemunhos para vocês, né? Seja bem-vinda, Francisca, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai do Senhor, né? É um prazer estar aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através do que Ele fez na minha vida. Se Ele fez na minha, vai fazer na sua também. Glória a Deus. A Francisca tem aí uma formatura, onde dentro desse período, esse processo até a conclusão para você receber o seu diploma, realmente houve aí muita manifestação de milagre de Deus, muita força do Senhor dentro de períodos difíceis. E Deus concluiu a boa obra. E eu quero pedir para Francisca para falar para a gente sobre a sua profissão, né, em que área ela se formou, e também o início desse sonho e depois a finalização do sonho. Pois é, olha, Deus, Ele faz coisas extraordinárias. E Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração. Eu sou bacharelada em ciência contábil e também tenho um MBA em ciências contábil. Quando eu comecei a minha faculdade foi em 2010 e eu tinha 30 anos quando eu comecei a faculdade. Algumas pessoas, elas são paralisadas por comentários, pela idade, mas o seu sonho, quem vai dizer a hora, o tempo, é você e Deus. Então eu comecei, me inscrevi na faculdade e comecei a realizar um sonho do meu coração, né? Deus começou a realizar um sonho. E nesse período aconteceu muitas coisas. Durante 4 anos dentro da faculdade aconteceu muitas coisas, muitas. Às vezes a gente acha que o mais difícil é entrar. O difícil é permanecer lá dentro. Porque um sonho que você tem e Deus lhe ajuda a realizar, muitas coisas vão acontecer. E eu entrei em 2010, quando foi em 2012, eu perdi a minha mãe. E nesse processo, quando eu perdi a minha mãe, eu entrei em depressão, foi um período muito difícil, né? E nesse processo, eu fui várias vezes na faculdade para cancelar. Mas Deus, quando está no sonho com você, Ele coloca pessoas para lhe motivar e não deixar você desistir. Eu fui várias vezes cancelar a faculdade. O que acontecia que você não conseguia concluir ali o cancelamento? Você realmente decidia prosseguir? O que vinha na sua mente? Ou acontecia algo? Alguém estava ao seu redor e dizia algo?
Primeiro eu queria desistir porque, como eu estava em depressão, eu tinha síndrome do pânico, crise de ansiedade, eu não conseguia nem chegar na faculdade, né? Porque eu andava de moto, então o trânsito era muito grande, então eu não conseguia nem sair de casa. E outra coisa foi porque eu também fiquei desempregada, né? Em 2012 eu perdi a minha mãe, aí entrei em depressão e nesse processo eu perdi o emprego. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu não tinha condições psicológicas de fazer a faculdade. Então Deus colocou uma diretora do curso, abençoada por Deus, que ela me ajudou muito, conversava muito comigo, me ajudou, os professores foram maravilhosos, eles me ajudaram, mandavam material para eu estudar em casa. Eu me lembro que teve um trabalho que eu não tive como só mandar ele, eu tive que ir apresentar. Imagine você apresentar na frente de uma banca de professores e de alunos um trabalho. Você estando muito mal, com pânico, com depressão e desmotivada, assim. Exatamente. Né, Francisca, você fala tudo isso, a gente vê aí que nesse processo, ao menos aí já no início, você enfrentou diversos desafios em muitas áreas, na área familiar, na financeira, na área sentimental, e na área emocional de uma forma geral, já que você sentia um processo depressivo e pânico, ainda mais para se apresentar em público, como acontece nas faculdades. Isso para mim, para o dia de hoje, para nós aqui, traz para nós um exemplo de alguém que vence, não desiste, que mostra que a caminhada é com desafios mesmo. A gente vê muitas pessoas pensando, Márcia, eu não consigo entrar na faculdade porque eu não tenho condições de pagar, por exemplo. Mas tem outros que têm condições de pagar, mas que enfrentam situações emocionais, né, como essa que você falou. E no caso, você estava com todas as situações não estavam favoráveis. A única coisa que você tinha realmente era confiar em Deus, que é tudo, e você já tinha diante de você uma porta que já estava aberta, era só você dar continuidade. Né? O nosso desejo hoje, sempre aqui no Mulher de Fé, é trazer para vocês uma história onde alguém pela fé venceu desafios. E realmente os estudos fazem parte da nossa caminhada, o chamado faz parte, cada um que Deus escolheu e separou para um tipo de obra. E esses estudos seus foram bem desafiadores. Foi na época que eu conheci Francisca, eu acompanhei um pouquinho dessas situações. Na verdade, eu não sabia que era tão agravante, né? Eu não sabia, mas sabia que você estava vivendo um tempo muito difícil, né? Era um tempo de deserto. E aí você chegou na sala de aula, conta pra gente, você tinha que apresentar aquele trabalho na frente de todo mundo. Com esse sorriso. Não sei, é sorriso nenhum. O que eu aprendi, o que assim, eu consegui apresentar. Mas eu nunca tive problema em estar na frente de pessoas e falar, principalmente se eu tiver tão confiante no que eu vou falar. Eu estava confiante, mas quando as pessoas todas pararam e olharam para mim, por eu estar com síndrome do pânico, eu entrei em pânico mesmo, né? Eu fiquei apavorada, eu me tremia muito, eu não conseguia falar. Eu falei, apresentei tudo, tipo, era uma coisa assim que eu não ia demorar uns 10 minutos, eu acho que eu passei meia hora. Mas é porque eu falava e parava, respirava, os professores, tenha calma, respire. E assim, quando eu terminei, eu sei que minha apresentação não foi perfeita, mas uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça foi quando eu terminei, todo mundo aplaudiu e os professores disseram que o que eu estava fazendo ali era muito mais do que apresentar um trabalho. Eu estava dando um exemplo, porque eu estava enfrentando os meus próprios medos, né, ali. E assim, eu não tirei uma nota tão maravilhosa, mas para mim foi um início assim de um libertar para mim naquele momento, porque eu não conseguia ficar dentro da sala com todo mundo, imagina apresentar. Isso traz uma lição assim, que a gente não tem que esperar conseguir fazer tudo perfeito, o importante é dar continuidade, lógico, a gente dá o nosso melhor. Isso aí foi o seu melhor naquele momento. Né? Às vezes a gente quer fazer tudo tão perfeito, eu quero que seja excelente, né? Eu já passei muito por isso. Mas nós temos aprendido até mesmo dentro do ministério a dar o nosso melhor dentro da medida do que Deus nos deu. A gente vai até o nosso limite, né? E o extraordinário é Deus que vai aí operando no meio de nós. Aí você passou por esse momento, venceu esse desafio que não tinha como você
avançar no processo sem passar por isso, porque era necessário você apresentar, no caso, né, o trabalho na faculdade. Aí, isso foi mais ou menos no período que aconteceu o processo. Você perdeu sua mãe e ficou ainda com mais dificuldades nessa área, Francisca. E desse meio para o fim, o que foi que aconteceu assim diferente? Houve uma melhora na sua história? Assim, eu tive muitos milagres nesse período, porque além da dificuldade de eu ir para a faculdade, né, por causa do meu problema psicológico, eu não conseguia ir. Quando eu estava lá, eu não conseguia me concentrar, eu só chorava também. E depois desse período que eu comecei a melhorar, a conseguir me concentrar, eu ainda tinha outro problema, que era pagar a faculdade. Eu tinha que ter a mensalidade, minha faculdade foi paga, eu tinha que pagar minha faculdade, ainda tinha que pagar a formatura. E que era um sonho seu também. Era meu sonho, né? Terminar, descer daquela escada, a minha família lá embaixo me esperando. Então, além de todos os problemas psicológicos, para eu conseguir dar continuidade, tinha a mensalidade. Eu estava desempregada. Quando a minha mãe faleceu, a gente ficou com muitas dívidas, né? Só o meu pai trabalhava. Para eu conseguir pagar a minha faculdade, eu e minha irmã fazia faxina, a gente lavava roupa. Isso não é vergonha. Verdade. Eu estava me formando. Eu conheci você nesse período. Fazia faxina. Nossa, eu e ela conheci passou vocês. a casa, lembra? Eu lembro. Foi foi no período que a gente começou a congregar juntos. Eu tô lembrando aqui. E realmente aí Deus nos uniu muito. Eu não sabia totalmente dessa situação, né? Porque a gente também na época não tinha muita intimidade depois a gente se aproximou um pouco mais, que foi na época da sua formatura, realmente, né? E realmente eu lembro que vocês passaram esse processo. E eu lembro que na igreja Deus me revelou, assim, que vocês estavam trabalhando nessa área. E que era pra eu dizer a vocês que isso era um trabalho digno, lembra? Foi muito, assim, aí Deus começou a nos aproximar. E eu vi ali você batalhando. Eu lembro que eu comecei a ver que você estava batalhando por esse momento da formatura mesmo. Mas antes disso, você confessou Jesus, né? Fala pra gente desse momento. Jesus, foi antes da formatura, né? Inclusive, eu te conheci no período mesmo. Da sua conversão, né? Assim que eu tinha me convertido. Então, assim, eu comecei a faculdade em 2010. Eu não tinha reconhecido Jesus como meu salvador ainda, né? E em 2012 eu perdi a minha mãe. E quando eu perdi a minha mãe, eu entrei na depressão. Foi um momento bem terrível da minha vida e da vida da minha família. E nesse processo foi onde eu encontrei Jesus. Porque para me tirar da onde eu estava, só Jesus. E eu comecei a ir para os pocinhos de Jacó. Ah, então foi lá, não foi que a gente conheceu? Lá no pocinho, aqui em Mossoró tinha um pocinho de Jacó. Então eu ia de meio-dia e Jesus começou a trabalhar no meu coração. Inclusive, Pocinho de Jacó, os irmãos que não conhecem, aqui na nossa cidade é uma obra bem conhecida, tanto nas Assembleias de Deus como em outros ministérios. É uma oração que eles fazem de meio-dia às 2h, mais ou menos, e de segunda a sexta. E nesse período que eu conheci Francisca, eu ia todos os dias, né? E conheci Francisca lá. E eu lembro até num bairro aqui no Alto de São Manuel, na Assembleia de Deus, eu lembro que você estava lá, não tinha confessado ainda, mas eu lembro que os profetas vinham falar com você e te entregavam palavras. E o Pocinho de Jacó ali era um momento tão forte nas nossas vidas. E a gente observava que as pessoas que iam ali buscar orações eram pessoas que estavam muito amarguradas, estavam precisando ouvir de Deus palavras refrigeradoras, promessas, pessoas que não viam um futuro, né? E eu lá no meio disso, lógico, mas com muita sede de Deus, muita sede de Deus. Aí lá você começou a ir no Pocinho, sem ter confessado ainda, né? Não tinha confessado, mas a irmã Rita Lúcia falou comigo que eu ia ter um encontro extraordinário com Jesus. E eu segurei aquela palavra, né, na minha cabeça, porque para quem eu tomava muito antidepressivo e eu só dormia e só ficava tranquila quando eu estava medicada. E eu fui para a faculdade, cheguei na faculdade e na faculdade eu sofri uma humilhação muito grande. E eu saí assim, feito louca da faculdade. Eu ia fazer algo que ia
machucar muito o coração de Deus, porque eu saí de lá muito decepcionada por algo que me aconteceu lá. E quando eu cheguei no estacionamento, que eu subi na moto, eu me lembrei de ligar para uma amiga minha que eu ia para o Pocinho de Jacó. Quando eu liguei para ela, estava tendo um culto doméstico na casa dela. E tinha uma irmã lá, e eu comecei a falar, a chorar, eu gritava muito, né? Aí ela foi e disse, só um minuto, eu vou passar para a irmã que está aqui. Aí ela passou para a irmã, e a irmã começou a orar, tenha calma. E ela começou a orar, ela disse, irmã, você vai sentir um vento passar sobre você e Deus vai acalmar o seu coração e vai lhe dar uma alegria que só Deus pode lhe dar. E ali ela fez aquela oração e eu fechei meus olhos. Irmãos, eu sempre conto no meu testemunho que eu tive um encontro extraordinário com Deus. Porque o que eu senti naquele dia, só Deus poderia. Você está desesperada a ponto de fazer uma loucura e você sentir Deus, o toque do Espírito Santo no seu coração, no meio do estacionamento da faculdade. E só o povo parou porque eu chorava, eu gritava. E depois que eu senti, porque quando eu fechei meus olhos, eu esqueci todo mundo que estava ao meu redor. E eu senti algo lindo da presença de Deus. E ali eu aceitei, eu comecei a gritar, eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus. E o povo disse, ela enlouqueceu de vez, né? Então, ali eu aceitei Jesus. Então, a faculdade, eu passei por muitos momentos ruins, mas eu passei, foi ali onde eu tive um encontro extraordinário com Deus. Não foi fácil o entrar, o ficar, o permanecer, escolher as amizades, se separar, né? Porque eu não tinha aceitado Jesus, mas assim, eu sempre soube escolher minhas amizades, né? Então, assim, esse escolher das amizades é muito importante para você que está nesse processo, em oração. Tente caminhar com pessoas que queiram estudar, porque você passa o dia trabalhando e à noite você está esgotado. Então, assim, se você não selecionar suas amizades, aquelas que querem lhe ajudar a estudar, que você vai estudar, que você vai conseguir. Isso foi também muito fundamental. As amizades que eu tinha, né? Antes elas me consolavam. Depois que eu senti esse encontro com Jesus, lá no estacionamento da faculdade, elas começaram a ver em mim outra pessoa. Porque quando você aceita Jesus, quando nada mudou da minha vida, mas quando eu aceitei Jesus, que o brilho de Jesus entrou em mim, que aquela força de eu vou conseguir, Jesus vai me ajudar, eu vou vencer. Aquilo por onde eu passava, todo mundo sabia que eu era diferente, né? E aquelas amizades que viu o processo, hoje eu tenho amigas até hoje, que elas me pedem oração, me pedem aconselhamento, eu tenho uma amizade. Então, é isso, a faculdade é esse processo. Muitas pessoas se perdem na faculdade. Isso. Às vezes você entra crente e sai descrente, porque lá você se perde. E mesmo você entrando na faculdade, você já estava dentro da faculdade quando você confessou Jesus, mesmo com esse encontro, mesmo, apesar de estar muito envolvida na faculdade e na finalização do processo da faculdade, você entrou dentro da obra de Deus já, você já abraçou, a Francisca fez parte da nossa primeira equipe do Chá de Mulheres, trabalhando mesmo com toda a intensidade, né? Com muita intensidade. Não é porque você estava na faculdade e tinha ocupações lá, você não deixou de fazer uma obra tão linda que foi a implantação do nosso Chá de Mulheres. Foi com Francisca e foi com a irmã dela, Fernanda. Foi nesse período que a gente se encontrou e congregou na mesma igreja. E nós vimos as lutas uma da outra e nós vimos o que valia ali era constância, né? Não havia uma desistência na fé, nem dos projetos que Deus deu, porque sua faculdade foi um projeto de Deus para a sua vida e um sonho realizado, e não houve desistência nem da fé, nem do projeto, né? Você ficou constante servindo ao Senhor, independente do que estivesse acontecendo. E aí, confessou Jesus e veio o momento de realização deste sonho tão lindo, né? E assim, Deus operou muitos milagres na mensalidade da minha faculdade, né? Eu ia para a igreja, eu não tinha dinheiro nem de botar gasolina na moto.
A gente passou por um processo muito difícil, a gente nunca passou fome, mas Deus mandava deixar na porta da nossa casa, Deus mandava a gente nos abençoar, né? O seu esposo nos abençoou. Assim, eu nunca atrasei uma mensalidade no tempo que eu estava desempregada. Nunca. Nem da faculdade, nem da formatura. Olha só. Nunca. Eu não tinha um centavo, mas quando chegava dia 10 de cada mês, eu tinha todo o dinheiro da faculdade. Como irmã, não sei lhe explicar. Não sei explicar. Não foi fácil, né? Como eu disse, a gente fez outros trabalhos, a gente procurava. Não é vergonha, todo trabalho é digno. É verdade. Todo trabalho é digno. Vou vender balinha, vai vender, vai vender, porque Deus vai lhe honrar. E Deus me honrou, eu terminei a faculdade sem dever nada, sem dever a formatura. Me formei sem dever nada, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque os juros são altíssimos, né? Então, assim, foi um sonho gerado no meu coração, mas que Deus segurou na minha mão e fomos juntos até o final, porque se não fosse Deus, eu não tinha concluído a faculdade. E nesse processo, só voltando para as amizades, Deus tirou de mim muitas pessoas que muitas me criticavam porque eu tinha aceitado Jesus, que eu ia ser uma pessoa diferente, que eu ia ser isso. Aquela perseguição. Aquela perseguição, e Deus passou a peneira dele, né? E só quem ficou, quem realmente Deus queria. Então, assim, não se abale. Se você está na faculdade, se você confessou a Jesus e muitas pessoas se afastou de você, é Deus, não se preocupa, Deus vai lhe dar novas amizades e pessoas que vai lhe ajudar a caminhar com Jesus. Não, e se você está no processo de pedindo a Deus, continue. Não importa se durar 1 ano, 2 anos, meses, não importa, porque quando Ele der, Ele vai com você até o final. Verdade. Você vai pagar a sua faculdade. Se é um sonho, a formatura, é o vestido, é descer na escada, Deus vai fazer, porque Deus é Deus. Se Ele fez na minha vida, Ele faz na de qualquer um. Só basta ter fé, né? Apresentar Jesus, né? Tudo isso. E confiar. E Deus, Ele cria situações. Deus é muito maravilhoso. Sadraque tem algumas fotos e também tem vídeos desse momento tão lindo, da concretização desse sonho, onde a Francisca realmente pôde concluir, receber o seu diploma, para a glória e louvor do Senhor. Você que está nos assistindo e tem esse sonho também, nós que Deus te deu, ou aclamar o Senhor para abrir portas, mas aprender também que tem que guerrear, né, Francisca? Não pode desistir. Francisca esteve ali com o seu pai, com a sua irmã, com a Fernanda, e ali naquele momento glorificou a Deus. Conta pra gente o momento da descida da escada, da formatura. Antes da descida da escada, assim, eu queria muito, né, porque minha mãe tem um sonho muito grande. Toda mãe, pai, sonha ter sua filha formada. E naquele momento a descida foi para Deus e para ela, né? Ela não pôde estar ali presente, mas ela estava em nossos corações. Eu pensei até em desistir, porque eu pensava na descida e estava toda a minha família lá, né? Mas aí estava sim as pessoas, ela em nossos corações, e estava ali toda a nossa família. E Deus operou quando foi o ato ecumênico. A pastora Márcia me ajudou, eu não tinha vestido e nem dinheiro para alugar vestido. A pastora, eu falei com ela, ela conseguiu um vestido e um sapato. Lindo, de princesa. Eu tava linda. Jesus foi perfeito. Jesus não deixou faltar nada, não deixou faltar maquiagem, roupa e tudo lindo. A formatura, eu queria muito um vestido que eu vestisse a primeira vez. E assim, o aluguel do primeiro vestido é muito caro. Eu não tinha dinheiro para nada. Deus abençoou que eu consegui um vestido maravilhoso. Eu não, foi Jesus, porque quando eu cheguei lá, a pessoa tinha comprado o vestido, tinha usado uma única vez. Eu fui a segunda pessoa a usar e era exatamente como eu queria. Eu queria um vestido que quando eu chegasse lá, eu pudesse depois tirar a parte de baixo. O vestido foi além do que eu pensei. Eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha dinheiro pra nada. Nossa. Eu dizendo aqui a pastora que eu consegui um trabalho
que a pessoa ia montar um escritório de contabilidade e eu passei na entrevista. Passei 15 dias lá, o dono da empresa desistiu de montar. E eu saí. Gente, em 15 dias que eu trabalhei lá, eu ganhei tanto dinheiro que o dinheiro, olha, todo mundo que se forma pensa em arrumar a mesa da formatura. Eu consegui arrumar a mesa, o dinheiro deu para eu fazer o meu cabelo, a maquiagem. Os detalhes, né? Gente, eu fiquei, olha, uma princesa de Jesus. Meu Deus. E assim, como, irmã Francisca? Jesus, porque eu não tinha dinheiro para nada. E eu participei de todos os eventos, eu participei. Jesus me deu a maquiagem, arrumou meu cabelo, as roupas, tudo. Jesus, então assim, como eu digo, pedir, espera o tempo de Deus, que Ele vai com você até o final. Verdade. Porque Ele faz assim, além do que eu pedi. Tudo que Deus fez foi além do que eu pedi. Tudo foi além do que eu pedi. E Francisca, hoje você olhando para trás e vendo todos os detalhes, né, que o Senhor deu ali, hoje testemunhando para a glória de Deus e inspirando também quem está nos escutando a crer ainda que existe um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. E hoje nós, como mulheres de fé, temos que crer neste Deus que nos chamou e que supra a nossa caminhada na terra, né? Tanto no nosso chamado como nas outras áreas também da nossa vida profissional, a sua área sentimental. Nós temos que colocar no altar do Senhor esses detalhezinhos para o Senhor aí ministrar sobre as nossas vidas. Eu fico muito feliz de ouvir acerca desses detalhes. E é bem interessante ver a sua fé. Você sabendo que não tinha, nem sabia de onde vinha, que ia acontecer. Você deu um passo, deu início ao processo crendo apenas e as coisas foram ali acontecendo. Como a gente tem muita experiência nisso, em ver Jesus assim operar aquele, é o que às vezes a gente chama aqui de milagre da última hora, né? É amanhã um negócio, hoje eu não tenho, mas daqui para mais tarde Jesus dá e amanhã acontece ali o milagre. Sempre com prudência e na direção de Deus e com muita fé a gente vai conquistando. O nosso desejo nesta manhã é que você, mulher, seja edificada, creia que o Senhor que começou a boa obra, Ele há de concluir, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que você não tenha aqui nas suas mãos, mas o Senhor é fiel para depositar na tua história todo o suprimento para que se cumpra a boa obra que Ele começou na sua vida. Eu sinto assim, a presença de Deus é como um fogo aqui neste lugar, Deus dizendo que vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Apenas não desista do que o Senhor já começou na sua história, tá? Em nome de Jesus. E a Francisca tem também aqui uma palavra de Deus para ministrar os nossos corações e nós vamos orar por vocês aqui após a palavra de Deus, tá? Antes da palavra, eu só quero, assim, para finalizar, a todo momento, assim, algumas pessoas perguntam, como é que eu sei se Deus está no negócio? É porque você vai ficar tranquilo. Faltavam uns 15 dias, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha nada, mas eu estava tranquilo. Porque do jeito que eu fosse, para mim estava bom. Porque eu tinha passado tanta coisa que, assim, se eu conseguisse, no mínimo, chegar lá, para mim já era o lucro. Porque Deus já tinha feito tanta coisa por mim e eu estava tranquila. Então, assim, a pastora me ajudou, foi ela que apresentou a música que eu desci a escada. Ela me ajudou a colocar no... Se eu não me engano, era 30 segundos, é um períodozinho. Né, do CD. Ela fez toda a edição, eu não lembrava, ficou lindo, lembrou. Perfeito, tudo assim, a música ficou perfeita. Ficou tudo lindo, demais. Foi um momento de eu agradecer a Deus. Enquanto todo mundo quer descer com a música, eu desci assim que... Pelo menos os meus convidados e os meus amigos se emocionaram, porque quem viu todo o meu processo sabia que aquela música realmente representava aquele momento. É verdade. E foi lindo. E era uma música marcante para mim na época. Gente, era a música que a gente mais cantava na penitenciária, quando a gente estava evangelizando lá, que é a música Sei é Bem Assim, de Elaine Martins, né? Cantar aqui só o refrãozinho, que eu acho que foi o refrão que a gente usou, né? Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Outrora derramou seu sangue carmesim por você, também por mim.
Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo e você vai cantar do outro lado, você Aleluia. vai cantar do outro lado, Aleluia. você vai cantar do outro lado, Creia. o hino da vitória. Creia. Só o Senhor é Deus, Aleluia. só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, Creia. se considere muito mais que vencedor. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Glória Quantas a vezes nós Deus. cantamos essa música? É a cara daquele período que Deus avivou tanta gente com essa música. Jesus, Quando é você me lindo mandou o demais, vídeo de você descendo a escada com essa música, né, no ambiente, nossa, eu senti muita presença de Deus. Eu ainda lembro desse dia. Eu fiquei, Senhor, como a vida da pessoa que ama a Deus é diferente, né? Como tudo que a pessoa faz é para a glória de Deus. Isso é tão diferente. E eu fico muito feliz com isso. Francisca, nessa época eu trabalhava com o meu pai, com o pastor Chico Chagas, num estúdio. E eu sabia fazer essas edições justamente porque eu trabalhava com isso, né? E com edição de vídeo. E muitas vezes iam muitos jovens. Quando chegava o período do fim do ano, ia assim de 20, 40 pessoas de uma turma, várias turmas, de várias faculdades aqui, iam lá pra gente fazer essas edições. E eu já servia a Deus na época, e eu ficava muito triste porque ninguém dava glória a Deus nas suas realizações, ninguém. E aí, Francisca, que eu me lembro, foi a primeira pessoa que eu vi introduzir na descida da escada um louvor para a glória de Deus, algo que não fosse para sensualidade, nem fosse para o mundo, nem fosse para si mesmo, mas algo que dissesse, Deus me fez vencer até aqui, Deus está me fazendo vencedora. Aleluia. Então, para mim, isso foi muito, muito marcante. Eu disse, olha aqui, Pai, uma pessoa que glorificou a Deus na escada da formatura. Como eu era muito participante disso, eu via que normalmente não era assim. Depois disso, passou um tempo, eu lembro que um tempo depois, foi alguém no estúdio e colocou uma música na descida da escada, homenageando a mãe ou o pai. Eu disse, gente, eu nunca vi ninguém aqui nesse estúdio fazer um áudio da formatura dessa forma, homenageando o pai ou a mãe. Lembrei, foi um pai que veio trazer a música, e a música que a menina escolheu era em homenagem à mãe dela. Eu disse, nossa, eu nunca vi isso. Aí ele disse, olha, minha filha pediu para eu vir aqui, porque ela trabalha na Petrobras, ela viaja, e ela está se formando. E ela quer colocar essa música em homenagem à mãe, porque foi a mãe que pagou todos os meses da faculdade dela, ela quer agradecer. E isso também tem peso de glória para Deus, você honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Então, aproveitem também esses momentos onde vocês vão aí desfrutar de momentos de vitória e homenageie o Senhor em primeiro lugar, rendendo glórias ao Senhor. E também agradecendo a quem te ajudou a chegar até ali. Quem Deus usou para te ajudar a chegar até aquele lugar. Amém, queridos? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Francisca tem uma palavra também para nós. Essa palavra, ela me acompanhou do início da minha convenção até os dias de hoje, né? Que foi onde eu conheci a história de Jó. E eu me identifiquei muito porque eu passei por vários processos muito parecido com o de Jó, não com a intensidade, mas assim, muito parecido. Então, eu quero deixar para vocês essa palavra. Eu vou ler 2 versículos, que é lá em Jó 42:1, que fala o seguinte: a palavra de Deus diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, é esse nosso Deus que a gente serve. É aquele que Ele vai nos honrar não porque merecemos, mas porque Ele é Deus na nossa vida. E como o irmão Sadraque disse, né? Jó, ele recebeu em dobro, mas ele aproveitou tudo. E eu hoje vivo, né, o dobro que Deus deu
para mim, estou vivendo as promessas de Deus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente é fiel a Ele, Ele já é. Sem a gente ser, imagine se a gente for. Então, assim, que essa palavra encha o seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. E tem aqui também, olha só que linda, a Francisca. Isso é Jesus, gente, olha, foi Jesus. Ela disse, Márcia, purinho. eu convidei ela disse, Márcia, eu tô aqui olhando o meu álbum. Ela disse, Márcia, até o álbum era impossível, porque tudo era muito difícil. E tá aqui o álbum da Fran, lindíssima. Glória a Deus, cheia do brilho do Espírito Santo. Inspirar essas mulheres de fé. Essas fotos foram tiradas depois que eu aceitei Jesus, que Jesus me renovou. Eu disse, ai, tá lindo, tudo lindo, só Jesus, porque aí nesse tempo foi um período bem difícil, mas Jesus, quando Ele honra, aleluia. Que romântico. E Deus restaurou também nesse período o meu casamento, viu? Jesus restaurou o meu casamento, porque foi um período também que eu passei por muitos problemas e um deles foi no meu casamento, mas Deus restaurou. Glória a Deus. Quando eu recebi, foi tudo em dobro para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós queremos orar por vocês, amados, que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Pedir a Francisca aqui para liberar essas bênçãos sobre a sua vida. Aquela que tem, compartilha também daquilo que tem com quem está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigada por essa manhã abençoada, Senhor, que o Senhor possa ter falado no coração de cada uma, Senhor, aquela que tem propósito com o Senhor, que tenha a resposta, Senhor, das suas orações, que ela entenda, que ele entenda, que o Senhor realiza desejos do nosso coração, o Senhor sonha com cada um, Senhor, que os sonhos sejam renovados, aqueles que já estão no processo, que estão sem força, que não conseguem ir para a faculdade, que não conseguem, Senhor, estudar, se concentrar, Senhor, que neste momento, Senhor, eles recebam a sabedoria, a concentração, que seja renovada todas as forças, Senhor Jesus, porque não é para a glória de ninguém, mas sim para a tua glória, para o seu nome ser exaltado, como nesta manhã está sendo, porque na minha vida, Senhor, nada teria acontecido se o Senhor não estivesse comigo. Senhor, que esta manhã todos os sonhos sejam renovados e restaurados, Senhor. Aquela que não sabe o que fazer com a mensalidade, que ela entenda que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor vai providenciar, que o Senhor já providenciou, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque creio, Senhor, que nesta manhã todos que estão assistindo, Jesus, vai receber resposta do céu, porque renovo, todos, Senhor, já receberam em nome de Jesus. Aleluia. É assim, meu Pai, que eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Creio que Deus tem feito grandes coisas através desse testemunho. Tem aí ativado as mulheres para iniciarem, dar os seus passos em fé na presença de Deus. Francisca tem mais testemunhos lindos para contar. Tem também o milagre que foi ela ter gerado uma filha linda. E aí, Francisca hoje é a ovelha do nosso ministério, sua filha também. E somos muito contentes com isso. E nós queremos ter mais momentos com a Francisca para ela compartilhar também. Aquela que não podia ser mãe e Deus fez uma promessa e hoje ela é mãe de uma linda princesa, para a glória de Deus. Tá? Fran, eu quero dizer a você, você é sempre bem-vinda aqui na TV Vivando Nações. Eu creio que a sua vida traz graça, abençoa muitas vidas. Quando a Fran começou a congregar conosco, eu lembro que eu estava com a diaconisa Ustane na rua da igreja e alguém nos parou ali, uma senhora que congrega com a gente, disse, eu amo estar com vocês, eu amo a igreja do Senhor. Ela disse, quando eu vejo aquela irmã Francisca, ela tem uma graça, o sorriso dela me traz muita alegria. Então, às vezes a gente não tem ideia do que a gente resplandece em Deus, né? A palavra diz que a glória do Senhor resplandece, né? Através de nós, então que esse brilho
seja cada dia aí, que ele aumente, que isso não venha a murchar nem diminuir, mas venha a crescer a cada dia, porque através do brilho do Senhor na vida de cada um, nós podemos alimentar alguém, animar alguém, né? Trazer vida para alguém por meio do poder de Deus através das nossas vidas. Então seja encorajada nessa manhã a prosseguir, a continuar com esse sorriso lindo, com essa graça que é sobre a sua vida, que é muito abundante, sobre a tua casa, seu esposo, sua filha também, em nome de Jesus, tá? Vocês, mulheres de fé que estiveram conosco até agora, quem entrar em contato conosco, o telefone é com DDD 849-8725-3143, e toda sexta-feira nós temos aqui no programa Voz Profética uma mulher de fé, para trazer testemunhos realmente de mulheres que usaram a fé e obtiveram vitórias no nome do Senhor. Amém, queridos? Até segunda-feira, se Deus quiser. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. Seja um amigo apoiador do Ministério. Você estará contribuindo com diversas ações. Com a ação social Fé e Ação, manutenção da TV Avivando Nações, missões evangelísticas. Para ser um amigo ofertante, apoiador do Ministério, entre em contato conosco pelo DDD 849-98340202. Acesse também o site avivandonações.com.br.